E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Remake lá do Viva, Sei. que foi inclusive o Nego do Borel foi o Tião Macalé e tal. O Gui Santana. Logo no comecinho do primeiro episódio, participa o Dedé e o Didi, e aí alguém ia fazer alguma piada, ele fala assim, cara, os tempos mudaram, a gente não pode fazer as mesmas piadas que a gente fazia antigamente. Ele dá o recado ali. Entendi. Porque o Brasil mudou. Claro, o mundo mudou. O mundo mudou, as pessoas estão mais acesso à educação, com mais ferramentas de informação, então é natural que tenha isso, né? Os Trapalhões sobreviveriam? Talvez não. Talvez seja um humor datado dos Trapalhões. Mas não deixa de ser importante e não deixa de ser engraçado naquela época. A gente tem discutido isso, né? Com Madureira, o Hélio de la Penha, o próprio Dedé, sobre essas coisas de comédia que aconteceram, que explodiram em certa época. E aí você tem que estudar ou assistir com a cabeça tendo em mente que foi feito naquela época. Cacete Planeta foi para aquela época, né? E o TV Pirata para aquela época. Quantas vezes no programa dos Trapalhões passava uma mulher de fio dental, eles, bicho bom. Cara, jamais hoje, né? E você vê que era engraçado que os Trapalhões eles eram do domingo à noite. Você fala assim, não tem nada a ver com criança, com horário de criança, cara. Né? E por que era domingo à noite? Porque o grande programa da Globo era o Fantástico. E eles queriam entregar a audiência forte pro Fantástico. E o único que podia fazer isso eram os Trapalhões. Tem até um caso engraçado que tem uma briga entre o Fausto Silva e o Renato Aragão. Que eles não se dão bem. E por quê? Assim que o Faustão entra pra Globo, ele era do Perdidos da Noite. Sim. A Globo contrata ele, fazia muito sucesso. Ele era da Bandeirantes, vem pra Globo. Então tinha o Faustão, tinha os Trapalhões e depois tinha o Fantástico. Na época que o Faustão chega, ou na época um pouco depois, os Trapalhões já estão em declínio. A audiência já começa a baixar. O Renato começa a falar que o Faustão entregava a audiência baixa. E por isso que o programa ia mal. E o Faustão falava assim, não, o meu programa tá bem, o seu que tá indo mal. E aí cria uma coisa que o Faustão acha que o Renato chegou a tentar puxar o tapete dele. Não assumiu a responsabilidade do programa tá indo mal e jogava nas costas dele. E o Renato tem essa característica. Eu entrevistei o José Lavini, que foi o grande diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ele ser o diretor do Cacete Planeta, ele foi por um tempo o diretor dos Trapalhões. E os Trapalhões, assim que o Zacarias morre, eles tentam criar várias fórmulas para sobreviver. Tinha aquele Trapotel, que era sem graça pra caramba. Tinha Vila Vintém. E tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo. Que era no último bloco, só aparecia o Renato Aragão. E ele fala assim, o Renato quis fazer esse quadro sem o Dedé e o Mussum. Eu falei, mano, por quê? O Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Pediu a cabeça dos dois. E o Renato colocou a culpa no diretor, no José Lavini. E isso é verdade porque para esse livro que eu estou fazendo a biografia, eu li as entrevistas da época e estava lá. Por que Dedé e Mussum não aparecem nesse quadro? E ele dá as entrevistas. É coisa do diretor. Só que o Renato sempre mandou mais que o diretor, mais que todo mundo. Ele jamais ia permitir isso. E ele colocava a culpa no Lavini. E o Lavini falou isso. Falou, não, ele que pediu. E eu levei a culpa. Agora você imagina um cara que estava com você por 30 anos pedir sua cabeça. Isso está no comentário. A gente vai falar. Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e de Mussum. Como a história lá do Comando Maluco,
quando eles voltam de Portugal e tem a turma do Didi, todo mundo, por que o Dedé não tá? O Renato fala, foi a Globo que decidiu tal. Se ele batesse o pé, ele falou, eu quero o Dedé. A Globo ia trazer o Dedé. O Dedé faz o Comando Maluco. O Silvio Santos, inteligente, coloca o Comando Maluco junto com o programa do Didi. No mesmo horário. Começa aquela briga. E nessa época, foi a época que mais Dedé e Didi brigaram na imprensa. Ah, é? Se você pegar as entrevistas que o Dedé falou do Renato nessa época, cara, ele arregaça. Arregaça. Só que o Comando Maluco começa a incomodar. O que, por exemplo? Que era traidor, que o Renato virou as costas. E fez isso mesmo. Ele não admite, mas fez isso. E aí o Comando Maluco começa a incomodar o programa do Didi. Falou, qual que é o jeito de fazer isso? Traz o Dedé de volta. Ele foi forçado a trazer o Dedé. Aí o Dedé faz a participação lá e acaba o Comando Maluco. Entendi. Mas foi tudo isso, entendeu? Daí você fala, essa amizade é uma amizade verdadeira? Não. Não é verdadeira. Essa briga toda por causa desse documentário, assim que começou a ter essas polêmicas todas, o Renato pagou uma passagem de avião pro Dedé, falou, vem pra cá. Ó, a partir de agora nosso discurso é esse aqui, ó, contra o Rafael. Beleza, beleza. Tamo fechado? Tamo fechado. E aí rompeu. Rompeu com você. Comigo. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo isso, cara, Dedé, Didi, é muito maquiado, não é verdadeiro. Você vê, se você olhar todas as entrevistas do Dedé, do jeito que ele fala do Renato, é um jeito um pouco mais frio, você vê a expressão corporal, o jeito que fala, tal. É diferente de quando ele fala do Mussum, que brilha o olho dele, não sei o quê, do próprio Zacarias. Entendeu? Entendi. É uma coisa muito... E pra você romper isso, cara, é só com o documentário. De falar assim. E não é colocar um contra o outro. Na verdade, eu tô contando pro público qual que é a real. Entendeu? Entendi. Os caras não são amigos como querem entender que são. Eles fizeram até um vídeo. Ela criou, a esposa dele, um canal no Instagram. Assim que começou a... Aqui você vai conhecer as verdadeiras histórias dos Trapalhões e tal. Ela chamou essa camareira aí. Que eu entrevistei. Sei. Que falou que ele não gosta de ser chamado de Didi, que coloca banana não sei o que e tal. E aí, como que era o Renato? Não, ele era maravilhoso. Era uma coisa assim constrangedora.